Mas, professor, é o seguinte, agora a gente tem que entrar no assunto. Você viu aí que eu falei um pouquinho sobre a violência, coisas que têm perturbado a gente, não é mesmo? Você todos os dias ouvindo aí nos noticiários, são só coisas terríveis. Agora, a pergunta, professor, é a seguinte: por que Deus mandou o diabo para cá, para fazer tanto estrago? A destruição do diabo quando ele pecou não teria sido melhor do que toda a desgraça que ele nos causou, professor? Como é que fica isso? Essa pergunta é muito complexa e a resposta também é muito complexa. Nós não temos todos os detalhes sobre o conflito entre o bem e o mal, mas as informações que nós temos na Bíblia são suficientes para nos mostrar que Deus agiu corretamente, Tito, em não ter destruído Lúcifer no princípio. E eu vou dar algumas razões bíblicas para esse querido telespectador que fez essa pergunta inteligente. Eu vou ler um texto, primeiramente se encontra em Apocalipse 12, dos versos 7 até o 9. Houve peleja no céu. Miguel, um dos nomes de honra de Cristo, e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Esse texto nos mostra que houve um conflito entre o bem e o mal, em que Deus teve de expulsar Satanás e os anjos que fizeram parte da rebelião dele contra Deus. E quando nós lemos, Tito, Apocalipse 12, verso 4, percebemos que esse dragão, que é um símbolo de Satanás, ele arrastou com ele uma terça parte dos anjos, ou seja, 33% dos milhões de milhares de milhares de anjos que existem, de acordo com Apocalipse 5:11. Então você percebe uma coisa, apesar de o texto afirmar que Satanás foi atirado para a terra, ele só encontrou morada aqui pelo seguinte, no verso 12 fala assim, ó, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Por que Satanás desceu até aqui ao planeta? Na verdade, Deus não quis jogá-lo para cá diretamente, Deus o expulsou do céu. E Jesus falou em Lucas 10, 18 que viu Lúcifer cair do céu como um relâmpago. Na verdade, o nosso planeta foi o que abrigou Lúcifer depois da expulsão dele no céu. De que maneira? Quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden. Ao eles pecarem no Jardim do Éden, como podemos ler em Gênesis 3, eles cederam o domínio deste planeta a Lúcifer. Então veja que outro detalhe interessante. Lúcifer, como conseguiu arrastar uma terça parte dos anjos, 33% dos anjos, você imagine as dúvidas que ele colocou na mente dos anjos, que nunca haviam conhecido o pecado e tinham Lúcifer em alta estima. Então o que Deus teve que fazer na sua sabedoria infinita? Deus permitiu que Lúcifer ficasse vivo para que com o tempo todos os anjos pudessem testemunhar que quem estava errado no conflito entre o bem e o mal não era Deus, e sim Lúcifer. Se Deus tivesse destruído Lúcifer no princípio, sabe o que teria acontecido? Seria o mesmo que um traficante mandar matar uma pessoa para queimar arquivo. Ou seja, eu vou matar essa pessoa porque ele tem informações importantes a meu respeito. Se Deus tivesse matado Lúcifer, destruído ele, os anjos com certeza ficariam com mais dúvidas sobre o caráter de Deus. E aí todo o universo serviria a Deus por medo. Então o fato de Deus permitir que o inimigo ficasse vivo fez com que todos os anjos pudessem presenciar que o caráter de Deus é amor. E a maior evidência disso foi na cruz do Calvário, quando o próprio Deus, na pessoa de Cristo, veio morrer no nosso lugar. E esta permissão de Deus, Tito, de que Lúcifer ficasse vivo com os demônios, para que todo o universo pudesse ver que Deus tem a razão, vai ser a garantia, tanto para os anjos, quanto para nós seres humanos, de que o pecado nunca mais se levantará. É o que diz Naum, capítulo 1, verso 9. No final diz assim, não se levantará por 2 vezes a angústia. Realmente é triste vermos o nosso mundo no estado em que se encontra, de imoralidade e de violência. Mas lembre-se
que Deus, na sabedoria dele, permitiu que o caráter de Lúcifer fosse desmascarado para que o pecado, a angústia, não se levante por uma segunda vez. Então, para a segurança do universo, foi necessário que Deus deixasse esse inimigo vivo. Logo, pois não, Tito? Agora, o seguinte, professor. Ele tinha que vir justamente aqui para o planeta Terra. Como é que fica essa situação? Porque se nós estudamos aqui e aprendemos que existem outros mundos não caídos, agora por que ele veio para cá? Será que a gente poderia chegar à conclusão, professor, de que ali no Éden, quando Satanás tentou Eva e Adão e eles caíram, então ele tomou posse? Como é que fica isso? Com certeza. Essa conclusão é bíblica porque Jesus disse em João 12, se eu não estou enganado é João 12, deixa eu localizar o texto aqui. João 12, 31, afirma o seguinte: chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Quando Lúcifer tentou Adão e Eva e eles cederam à tentação, Lúcifer se tornou o príncipe deste mundo. Então os outros mundos que Deus criou não aceitaram as acusações dele e nem as tentações dele. Então ele veio parar justamente aqui porque os nossos primeiros pais cederam espaço para ele. Mas logo chegará o dia, Tito, e querido telespectador e amigo ouvinte, em que Deus vai destruir todo o mal, inclusive Lúcifer, por ele ter se rebelado contra Deus e não ter aceito o arrependimento. Isso está escrito em Romanos 16, verso 20. O mais importante é termos em mente: Deus não é o responsável pelo mal e Ele está lidando de forma correta e sábia com esse problema chamado pecado.